Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Júlio Godoy Gomes. Júlio é agente da fiscalização da Prefeitura de Ribeirão Preto e autor do artigo Transparência e Controle Social, ferramentas disponíveis à sociedade brasileira, publicado na última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Hoje nós recebemos Júlio Godoy Gomes, que é agente de fiscalização da Prefeitura de Ribeirão Preto. Júlio apresentou para nós um artigo muito interessante para a revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, um artigo sobre transparência e controle social. Então, Júlio, muito obrigado por submeter o artigo e por topar conversar conosco aqui no Pod Contas. Eu que agradeço o convite aí, Maurício. Muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho. Tamo aí. Isso aí, Júlio. Valeu. Então, hoje, aqui, Júlio, eu queria começar já conversando sobre o artigo que eu li, achei super legal. É um dos temas, assim, que eu achei interessante dessa revista, que o tema foi saúde e gestão pública de maneira geral. Então, muita gente falou, a gente teve artigos sobre pesquisa de preço, de medicamento, ou como tribunais de contas lidam com a gestão em saúde. Teve uma série, assim, de artigos, mas o teu também falou sobre transparência e controle social, que é outro tema essencial, assim, em termos de gestão pública, né? Como o cidadão tem acesso às informações e esse tipo de coisa. E aí eu queria te perguntar, começar assim, te perguntando qual a importância da transparência, assim, e do controle social numa sociedade democrática, né? Qual é a importância dessa questão? Eu costumo sempre dizer que a transparência e o controle social, eles são os pilares da democracia, né? Para o povo poder exercer a sua soberania, ele precisa exercer o controle social. E, para isso, ele tem que ter conhecimento dos atos da administração pública. Ele precisa saber o que está acontecendo lá dentro. Para ele ter conhecimento desses atos, somente através da publicação desses atos aí, e isso se dá através da publicidade e da transparência, né? Se o governo é transparente, publicando seus atos, ele dá subsídio, né, para a população poder exercer o controle social. Então, a partir do momento que a população começa a participar da tomada de decisão, ela está exercendo a sua soberania, né? Para mim, isso é democracia. Então, seria justamente transparência e controle social são coisas interligadas, essenciais para a democracia. É verdade, Júlio, até porque o cidadão ele só consegue opinar ou tomar decisões sobre qual o melhor caminho para o seu país ou para o seu estado, para a sua cidade, se ele tiver informação, né? Então, transparência é essencial para o cidadão saber o que o Estado está fazendo, o que o agente público está fazendo com o recurso que, no fundo, é do cidadão. Então, acho que realmente é essencial. E o Brasil vem melhorando nesse sentido. Eu acho que nos últimos 10, 20 anos, a transparência tem aumentado bastante por causa de algumas normas, né? E aí que eu queria que você entrasse um pouco também nessa questão. Quais são as principais normas aí que vieram para aumentar a transparência da administração pública brasileira? Exatamente. Eu cito ali no meu artigo ali alguns dispositivos aí da Constituição Federal de 88 que trazem ali a transparência como um direito, né, como um dever da administração pública. E a partir da Constituição existem algumas leis, né, que seria, no caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é totalmente ligada ao orçamento público, e posteriormente vem a Lei de Acesso à Informação, que aí é o grande pilar da transparência no Brasil por propiciar, né, um canal de comunicação direto ali com a população, requerendo a informação, dando subsídio para a população poder exercer esse controle social, ter acesso à informação que ela quer.
fazendo isso de forma simples, né? Através de um dispositivo móvel, né? Online mesmo, num site de uma prefeitura, do próprio governo, estadual ou federal. E na Constituição Federal são vários dispositivos que eu elenco ali no artigo, né? Eu posso citar alguns aqui, como no artigo 5º, o inciso 14, que assegura o acesso à informação, o inciso 32, informação dos órgãos públicos, o 34, que é independente de pagamento de taxa ou de direito de petição contra a ilegalidade, abuso de poder, obtenção de certidão para defesa de direito. No inciso 73, garante a legitimidade de todos os cidadãos para propor ação popular. No artigo 14, ele vem reforçando a ideia de soberania, voto secreto, direito universal, plebiscito, referendo e iniciativa popular, né? No artigo 61, parágrafo 2º, ele prevê a iniciativa popular para projeto de lei, que é algo bem interessante também, né? Então, são diversos dispositivos que elencam. Além disso, também tem a participação dos conselhos de saúde, educação, assistência social, proteção à criança e ao adolescente. Na Constituição Federal, são diversos dispositivos que estão presentes que trazem aí a transparência como direito e asseguram, né, ao cidadão exercer o controle social mesmo. E aí temos também na LRF diversos dispositivos que estão mais ligados ao orçamento, e a Lei de Acesso à Informação, ela vem trazendo aquele arcabouço de instrumento mesmo para a pessoa requerer a informação e a obrigatoriedade do Estado fornecer essa informação. Perfeito. Eu acho que realmente a transparência melhorou muito. Hoje em dia dá para você entrar no site de uma prefeitura, de um governo estadual ou do próprio governo federal e achar lá quanto que o governo gastou em saúde ou na compra dos respiradores ou de EPIs. Então, assim, você consegue ver isso e tirar suas conclusões, né? Então, eu acho que já melhorou bastante, assim. Realmente é um avanço que eu acho que a gente tem que valorizar. O Brasil já ainda tem o que melhorar, sem dúvida, mas o avanço que tem sido feito tem que ser valorizado. A gente pode achar que a gente está parado lá no século XX, não. E acho que, em grande medida, nessa questão de transparência, se avançou bastante. Tem que melhorar. Eu acho que eu, como cidadão, às vezes eu olhava assim, antes de trabalhar, como antes de ser um servidor público, que hoje eu tenho mais conhecimento, às vezes eu ficava olhando uma transparência orçamentária que falava despesa por ação. Mas eu ficava, mas o que é exatamente isso? Então, acho que, às vezes, a transparência, quando é muito técnica, pode também afastar algumas pessoas. Então, também, até isso, também é uma questão, uma crítica que eu faço ao que pode melhorar. Mas, sem dúvida, a gente avançou bastante. E aí que eu queria, mas eu mencionei a pandemia, Júlio, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da pandemia e transparência e controle social referente aos atos e o que aconteceu aí, porque houve um aumento enorme de gastos, um aumento, mais compras de uma série de bens e serviços, etc. E aí, qual foi o impacto aí da pandemia em relação ao arcabouço nosso normativo de controle social? A pandemia, ela veio trazendo uma infinidade de gastos para o governo para poder suprir a necessidade da população, né? Então, no artigo ali, eu elenco a questão dos decretos de calamidade pública, né? Citando a flexibilidade fiscal que ele dá para o governante poder atuar, certo? Existe dispensa de licitação, existem diversos dispositivos que o decreto de calamidade pública, né, o estado de calamidade pública prevê tanto na Constituição quanto na LRF. Houve algumas alterações na LRF para promover esse ajuste, né, do gasto público, porque aumentou o endividamento público, aumentou consideravelmente, né? Então, esses dispositivos aí, eles foi feito através da lei 163, se eu não me engano, né? Espera aí. A lei complementar 173? Isso, 173, desculpa.
Desculpa, eu vi errado aqui. A Lei Complementar 173 veio trazendo as alterações na LRF, né? E aí teve algumas outras coisas da Lei de Acesso à Informação. No meu artigo, especificamente, eu cito o fato da medida provisória 928, que foi uma tentativa ali do governo de suspender, né, os prazos de respostas ao pedido de acesso à informação durante o período de calamidade pública. Então, como a gente está falando de transparência aqui, é interessante citar que houve uma rápida provocação lá no Supremo, através de ações diretas de inconstitucionalidade, quanto a essa suspensão dos prazos de respostas ao pedido de acesso à informação durante a pandemia. A justificativa do governo ali, no caso, foi de estar adotando medida de isolamento social, que no caso não teria servidor para estar efetuando esse tipo de trabalho e tal, mas o Supremo já respondeu rapidamente ali, inicialmente com uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, suspendendo os efeitos dessa medida provisória, né? E, posteriormente, isso aí foi referendado pelo colegiado do STF em 30 de abril, né? Tornando sem efeito essas alterações na Lei de Acesso à Informação. E isso aí fundamenta que, segundo o STF, né, é direito fundamental o acesso à informação e não poderia ser limitado em virtude de uma calamidade pública. Então, assim, o grande impacto da pandemia no arcabouço aí, relativo à transparência, ao controle social, foi essa tentativa de suspensão dos prazos da Lei de Acesso à Informação. Você imagina, desde março, praticamente a gente está aí sobre a pandemia, né, no Brasil. Os decretos de calamidade pública, eles estão em vigência ainda, foram prorrogados, a maioria deles prorrogados. Imagina você fazer um pedido de acesso à informação em abril do ano passado e não ter uma resposta até agora. Não é justo para o cidadão ele querer uma informação, às vezes ele está fazendo uma pesquisa, às vezes uma própria empresa quer tomar alguma decisão baseada em algum dado público ali e não pode tomar essa decisão em virtude de uma suspensão na lei de acesso à informação, né? Tem que ficar bem claro, né, que a lei de acesso à informação é um instrumento para a população exercer esse controle social, né? A política de dados públicos ela vem engatinhando no Brasil, já é um assunto a posterior aí, mas a gente precisa do engajamento da população para poder promover o acesso aos dados públicos, né, e trazer uma informação de qualidade para o cidadão, né? A transparência, quando a gente fala em transparência, a gente precisa pensar sempre no vidro ali, né? O vidro transparente. A gente tentar ver o que está acontecendo dentro do governo sem estar dentro do governo, teoricamente, sem ser um servidor público obrigatoriamente. A maior parte da sociedade já não é servidor público, ele não está dentro lá da instituição tomando decisão, trabalhando. A maior parte da população tá na iniciativa privada. Então, a questão da transparência, quando eu falo em dados públicos, é necessário que a própria sociedade se organize e consiga pleitear acesso a dados públicos e faça aplicativo de celular ali fornecendo relatórios já mais mastigados para a população com relação ao orçamento, porque são peças muito técnicas, né? A LRF prevê diversas divulgações ali, mas se a pessoa não tiver alguma conhecimento sobre aquela informação, ela não consegue interpretar o que está acontecendo ali. Ela pega o diário oficial, entra no site, mas não consegue enxergar de forma clara o que está acontecendo, né? Então, é muito importante que a sociedade crie esse engajamento de prover formas de mastigar essa informação e trazer ela com qualidade para a população, né? Isso é interessante. E aí, os dados públicos que futuramente poderão, né, dar o fulcro para a população fazer isso, né? E a própria população criar essa cultura de controle social para poder exercer a democracia. Como a gente diz, assim, quem não chora não ama, né? No governo é a mesma história. Se a população não conseguir se aproximar do governo e demonstrar o que é a necessidade dela e cobrar essa necessidade, ficar simplesmente olhando ou reclamando ali na rede social, a gente não vai ter solução nenhuma. É importante sentar e começar a trabalhar em cima de tudo isso. Com certeza, eu acho que a LAI,
gerou, e a internet, assim, gerou uma coisa interessante também. Eu tenho visto alguns cidadãos, jornalistas, ONGs, uma série de organizações também, que têm usado a LAI para obter informações. Então, hoje em dia, a pessoa às vezes bate uma dúvida ali, sai uma notícia, alguma coisa, a pessoa entra com a LAI, então, com um pedido de informação. Então, isso também é outra coisa que é mais recente, né? A LAI, se bem que a LAI já vai completar aí 10 anos, mas essa engrenagem, assim, não começou no dia 1 da lei, né? Então, é uma coisa que foi aumentando aos poucos, e eu acho que hoje já tá um pouco mais difundido. Acho que dá para melhorar ainda mais, né? Como sempre, mas já está um pouco difundido. Eu vejo algumas pessoas assim falando: não, vou pedir essa informação, vou entrar com isso, e pede informações que às vezes não estão ali no portal da transparência, assim, ou pelo menos não são tão fáceis de serem achadas. Eu acho que isso é bem legal, é assim um avanço legal. É fundamental para a sociedade pedir o acesso à informação, né? O governo está ali para trabalhar, tem um servidor que vai ser dedicado ele está lá aguardando o seu pedido de acesso à informação, de certa forma, né? E é muito importante para a sociedade, né, ter esse acesso e tentar fazer melhorar, né, a aplicação do dinheiro público em si, né? Tentar, se possível, participar dessas audiências públicas que tem aí durante a aprovação de LDO, de LOA, de PPA, de tudo, tudo que puder. Eu sei que é difícil para a população, às vezes está trabalhando, está na correria, principalmente agora, com essa pandemia, todo mundo apertado de dinheiro, sofrendo aí, é complicado, mas é necessário esse engajamento. Eu acho que tem que criar uma cultura, é necessário introduzir isso na educação de todos, para a sociedade em si melhorar e avançar mais rapidamente, né? Para exercer essa democracia participativa aí. Perfeito. Mas, Júlio, uma última questão que eu tinha aqui pensado quando li teu artigo é que, apesar desses avanços, né, tanto com a Constituição, com lei de responsabilidade fiscal, exigindo relatórios lá, publicação de dados corriqueiramente e tal, também LAI, depois que a gente já comentou algumas vezes aqui, ou seja, apesar desses avanços que vão acontecendo, o que você acha que seriam assim os principais gargalos hoje no nosso sistema de transparência e controle social? O que ainda pode melhorar? No artigo eu deixo no finalzinho dele eu deixo uma questão interessante que é bem atual, relacionada à Covid, justamente, que é a questão das organizações sociais, a falta de transparência com relação aos recursos públicos, tá? Eu já entrei em sites de diversas organizações sociais, fiz uma busca e você tem lá o relatório que é exigido, né, o contrato que é feito com o contrato de gestão que é feito com o serviço público, eles emitem alguns relatórios, mas são relatórios que você não vê o tanto de dinheiro que está chegando, o tanto que está sendo gasto, não existe uma qualidade de informação no portal de transparência deles, e eu acho que isso talvez seja uma deficiência grande com relação à transparência no Brasil. Até para você efetuar um controle externo, é necessário que exista a facilidade do cidadão acessar esses dados, né? Esses recentes casos que a gente vê de superfaturamento com compra de respiradores, as diversas operações que a Polícia Federal tem feito ali, que está em cima, né? Está pegando tudo em cima de dispensa de licitação. Acho que seria necessário fazer um estudo dessa legislação aí que abarca essa questão da transparência nas organizações sociais, para ver por que existe essa deficiência e tentar ver uma forma de aprovar uma lei mais rigorosa para dar transparência desses recursos, né? Porque são recursos públicos que são executados pela iniciativa privada, né? Então, tem que ter transparência. É muito bonito o discurso de organização social, é uma atividade muito interessante,
diversas organizações sociais são sérias, mas eu vejo que uma pessoa que está com má índole, ela tem ali uma gama de uma obscuridade, né, ao trabalhar ali com relação ao dinheiro público que acaba gerando oportunidades, né, que vão dificultar o acesso do público em si ao que está sendo feito. Então, isso aí tem que ser revisto, na minha opinião, e tem que ser feito algum estudo aí para verificar o que está acontecendo. Além disso, né, entre esses gargalos aí, eu gosto de citar sempre essa falta do engajamento da sociedade também, né? Como você falou, a lei de acesso à informação, ela é recente, apesar dela ter quase uma década aí, agora que a engrenagem tá começando a rodar de acordo, e eu espero que a sociedade brasileira comece a participar mais, comece a se informar diretamente na fonte, que é justamente diretamente ali no dado público, sem algum vício aí de interpretação de ideologia política, tá? A pessoa precisa ter o acesso à informação crua, mas com alguma interpretação mais técnica, sem ideologia, sem favorecer alguma ideologia política, de algum partido político nesse caso. Por isso que é importante tentar pegar a informação diretamente da instituição, sem ter nenhum veículo de comunicação gerando ruído nessa informação. Verdade, Júlio. A gente vai melhorar quando essa cultura de transparência for uma regra, tanto no setor público quanto em organizações privadas, principalmente as que recebem recursos públicos, e a cultura de controle social para nós, né, quanto cidadãos. A gente dá uma olhada assim nos serviços públicos. E aí eu quero fazer também uma pequena propaganda aí do trabalho do Tribunal de Contas aqui, porque a gente tem tem 2 aplicativos aqui bastante interessantes. Um chama Fiscalize com o TCE, que todos na Play Store e na App Store, né? Fiscalize com o TCE, e o outro chama De Olho na Escola. Então, são aplicativos que você consegue colocar observações, reclamações, sugestões sobre os serviços públicos, tanto do estado de São Paulo, quanto de todos os municípios do estado de São Paulo, exceto a capital. Então, a gente tem aí toda uma gama de cobertura de serviços que a gente entra em contato. Então, assim, tem alguma coisa no metrô, alguma coisa num ônibus, na empresa, no terminal, numa escola, você pode ir lá comentar e tentar agir para mudar. Então, a gente aí também coloca que às vezes o cidadão não conhece ainda outros, e aí tem que fazer também a divulgação do nosso. É muito importante esses aplicativos aí. Eu acho que é o que fundamenta atualmente. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso, praticamente, né? Boa parte da população tem acesso à internet, né? O volume de dados é imenso. E eu vejo assim, eu acho o trabalho dos tribunais de contas essencial. Eu dou parabéns, eu sou fã mesmo, gostaria muito de conseguir atuar no Tribunal de Contas futuramente. E espero justamente que a população conheça o trabalho do Tribunal de Contas, né? Existe um distanciamento muito grande, a população precisa se inteirar mais e começar a participar mais. Perfeito, Júlio. Seria um prazer aí te ter como colega. Vamos ver se isso acontece um dia. Se qualquer coisa sempre pode bater aqui na porta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas queria então te agradecer pela conversa, foi excelente. O artigo também muito legal. Vou colocar, obviamente, o link para o artigo e para a edição completa da revista Cadernos na descrição aqui do episódio. Então, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado aí pelo artigo e pela conversa. Obrigado você, Maurício, pela oportunidade.